Cara, você acha que o Rick C-137 está diferente nessa temporada? Desculpa. Vejo muitos comentários da galera aqui nos vídeos e também em outros fóruns internet afora, reclamando da mudança de algumas atitudes e da própria personalidade do nosso Rickzão. Mas será que isso realmente aconteceu e foi do nada? Ou como ele mesmo demonstrou para o Morty em alguns episódios, ele está tentando lidar com as consequências. Os autores nerfaram o Rick? Ou isso tudo faz parte de uma evolução muito bem construída desde o início? Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, pra quem hoje vê o Rick frequentando terapia regularmente, se reconectando e ajudando seus amigos, e até mesmo passando a respeitar mais o Jerry, e pensa que isso veio Do Neida. talvez tenha deixado de dar atenção aos sinais que acompanham essa mudança ou essa evolução com o passar dos episódios e das temporadas, por vezes escondidos em detalhes de episódios soltos ou escancarados em super canônicos. Mas me diz aí, você prefere o Rick niilista, bêbado, que destrói planetas sem escrúpulos algum? Ou o Rick que protege a família, pede desculpas e quer melhorar como pessoa? Na minha opinião, isso tudo coexiste na vida do Rick e na própria personalidade dele já faz muito tempo. Mas se você tem uma opinião divergente ou concorda comigo, vamos aprofundar isso. Mas antes, quero te pedir para deixar um likezão aqui, se inscrever no canal e também ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui para vocês. Se inscreve aí! Muita gente critica a forma que o Rick está atualmente. Como no episódio Air Force One, em que ele pediu desculpas pra Summer e também pro capanga do presidente. Desculpa, isso foi golpe baixo. Terapia tá funcionando. Enfia no seu topo. E aí eu vejo pessoas mencionando que na primeira temporada o Rick era diferente, que aquela era a versão mais divertida e mais autêntica do homem mais inteligente do universo. E eu concordo que a personalidade dele era um tanto quanto diferente, mas era o mesmo cara, e essas mudanças não aconteceram do nada. Mas sim, cara, desde o começo da série, o que a gente acompanha desde o primeiro episódio da primeira temporada de Rick and Morty, foi na verdade o início da mudança do Rick, como a gente descobriu lá no episódio que mostra as memórias do Rick, e nós vemos que quando ele resolveu ir morar com essa família ali no universo Prime, ele já tinha passado por toda aquela busca e estava na frustração de nunca ter encontrado o seu maior inimigo. Era o ocaso daquela fase de foda-se tudo do Rick C-137. E mesmo que isso tenha sido um super plano dele ir para aquela realidade original do seu inimigo, para que pudesse atrair ele de alguma forma, o próprio fato de ele conviver e passar por tantas coisas com a família, principalmente com o Morty, demonstra que isso foi começando a mudar. Porra, ele poderia simplesmente chegar lá, prender todos eles, torturar, fazer alguma forma de chamar a atenção dele, e mesmo assim, quando ele percebesse que o Rick Prime não voltaria, ele simplesmente abandonaria tudo, destruiria aquele universo e partiria aí rumo ao caos. Mas não foi o que aconteceu. Na primeira temporada, o Rick tentava demonstrar ao Morty que nada importa, já que existem infinitas versões de tudo e de todos no multiverso, e que ele deveria ignorar coisas inúteis como a escola e o amor. Tudo isso enquanto se afundava cada vez mais no alcoolismo e no vício em drogas e outros entorpecentes interdimensionais, que àquela altura só focavam em nos trazer diversão, com aventuras malucas, arrastando seu neto, por vezes envolvendo a família pelas mais diversas realidades e histórias impensáveis. Mas por mais aleatórias que fossem as jornadas do Rick e do Morty nas primeiras temporadas, a gente vê que sempre houve crescimento, uma lore que crescia quase que nas entrelinhas, mas que com o passar dos episódios e das temporadas foi se mostrando cada vez mais coerente e intencional, o que pra mim é genial. Poxa, na primeira temporada, que todos falam que era mais solta, que era diferente, é lá no episódio da festa que nós descobrimos, através do Pessoa Pássaro, que o Rick está em grande dor. E até então o Morty pensa mais ou menos como a gente, que na verdade aquilo é só um grande bordão, que ele não tá nem aí pra nada. Mas não é isso. Tudo que o Rick tenta influenciar a família também acaba por influenciar ele de volta. Ele se diverte com o neto, com a neta, e talvez isso seja surpreendente até pra ele mesmo. A tal da Summer é minha neta, ela vai me tirar daqui. Ela me lembra você. Tudo faz sentido, tudo se conecta.
E aí eu escuto gente dizer, o Rick deveria ser como ele era nas primeiras temporadas. Porra, no primeiro episódio da segunda temporada, o Rick simplesmente dá a vida dele pela do Morty. E ainda diz seja bonzinho. Meu, em vários momentos, cara, desde a primeira temporada, nós vemos a essência do Rick de verdade. Aquela que, quando a gente viu nas memórias dele, lá na terceira temporada, mostrava que ele era diferente, que ele queria abandonar toda essa questão de tecnologia e tudo mais, e descobrimentos, pra ficar com a família dele. Mas é óbvio que com tudo que aconteceu, o Rick acabou sendo influenciado pela vingança. Mas isso tudo, cara, nos faz lembrar de uma coisa que por vezes o próprio Rick esqueceu. Ele é humano. Por mais experimentos e implantes que ele tenha, ele é humano. Prova disso é a quantidade de erros que o Rick já cometeu desde o começo. Seja lá no episódio da poção do amor, o dos viajantes do portal. O Rick não é perfeito, por mais que ele se veja como um deus, ele já apanhou muito e por várias vezes acabou sendo salvo pelos seus netos, pela sua família ou por situações aleatórias, né? O episódio dos Parasitas, se não é o Morty descobrir a questão das memórias, o Rick ia ser dominado por eles. E provavelmente simplesmente abandonaria tudo e partiria para uma outra realidade, sem ligar para as consequências. E isso realmente com o tempo veio mudando no Rick. A própria lição que ele tentou ensinar para o Morty sobre lidar com as consequências começou a ser vivenciada por ele mesmo. E é por isso que faz tanto sentido para mim a questão do Rick hoje se permitir algo tão simples e humano como a terapia para ajudá-lo. Beleza, fechou, partiu terapia. E essa família, talvez ironicamente, com o Morty original daquele Rick que acabou com a vida dele e trouxe todas essas mudanças, foi quem reconectou ele com esse conceito. Você pode até não curtir isso, está no seu direito, mas não dá pra dizer que os caras simplesmente nerfaram ele ou mudaram do nada. Isso é crescimento de personagem, é trabalhar o cânone com o passar do tempo de forma genial, tendo coisas lá de trás como a unidade e a influência dela na vida dele, com um passado que a gente ainda não conhecia. Isso tudo dá sentido às coisas, aos medos, problemas. Aí, cara, mora uma grande contradição. Como é que alguns fãs querem cobrar que o Rick seja como ele era, violento, bêbado, tudo isso de graça, maltratando e carregando arrastado o Morty pra esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo pede episódios canônicos com o Rick Prime aparecendo? Você entende? Não faz sentido. O próprio fato do Rick Prime ter essa relevância toda só faz sentido se você aceitar essa passagem, esse crescimento todo que o Rick passou. Ou seja, não vai ser o Rick das primeiras temporadas que vai enfrentar o Rick Prime. Vai ser o Rick de agora, que assim como aconteceu com todas as experiências do passado dele enquanto caçava o seu inimigo, foi influenciado por tudo o que aconteceu desde o primeiro episódio da primeira temporada que a gente acompanha. Talvez veremos o melhor de dois mundos, enfrentando alguém que chegou ao ápice daquilo que o nosso Rick um dia enxergou como ideal, mas que só o empurrou para o lado contrário. Essa é a minha visão e a minha opinião sobre todo o crescimento do Rick, a forma como ele era e a forma como ele está. Mas agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários as suas divergências, as coisas que você concorda, as suas observações, pra gente debater e trocar uma ideia, até com os acontecimentos aí que virão no decorrer da sétima temporada, já que ela começou bem focada no Rick, até deixando um pouco de lado o Morty. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver, mas que eu acho que faz sentido com o que a série está apontando agora do X1 entre os Ricks. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão aqui, se inscrever no canal e também se tornar um membro. Não seja um Jerry, seja um membro aqui do canal, porque assim você vai fazer parte do nosso grupo Família Noturna, onde a gente troca ideia, teoriza e conversa sobre as novidades e acontecimentos de Rick and Morty e do nosso dia a dia, e também vai ter acesso antecipado aos vídeos, assim você também ajuda muito o canal. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer show.